estar aqui mais uma vez com vocês. Meu nome é Márcio e o intuito deste vídeo é falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. O Evangelho que nos purifica, que nos dá vida e vida em abundância. Eu quero falar um pouquinho hoje a respeito de um texto que fica no livro de Atos, no capítulo 4. Eu queria ler com vocês Atos capítulo 4, a partir do verso 23. Vou ler alguns versículos para a nossa meditação hoje. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade de contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. O que aconteceu aqui para nós entendermos este contexto desta oração de um povo que se reunia logo depois da morte de Jesus? Jesus morreu, os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo no livro de Atos, lá no comecinho, capítulo 2. E aqui nós estamos no capítulo 4, onde eu li essas palavras. Mas o contexto disso, o que aconteceu para eles fazerem esta oração? Pedro e João estavam se dirigindo ao templo um certo dia, um certo horário, e encontraram na porta do templo, uma porta que se chamava Formosa. Havia um homem ali coxo de nascença, ele era aleijado, e ele ficava pedindo esmola todo dia. E eles viram Pedro e João, ele viu Pedro e João e pediu uma esmola para Pedro e João. E Pedro se dirigiu a ele de um modo um tanto diferente. Aí ele imaginou que Pedro iria dar um dinheiro a ele. E Pedro falou: olha, eu não tenho nem prata e não tenho nem ouro. Diferentemente dos líderes religiosos de hoje, né? Que tem mansões, que tem BMWs, que tem aviões, que tem helicópteros, enfim, que tem até fazendas, que tem gados. Líderes religiosos se intitulados apóstolos. E esses apóstolos verdadeiros aqui de Jesus disseram assim para o coxo: eu não tenho nem prata e eu não tenho nem ouro, mas uma coisa eu tenho para te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo aleijado levantou e andou. Ele foi curado na mesma hora. E o que aconteceu? Aquele homem começou a andar pela cidade, porque ele era de nascença, ele era coxo. E muita gente ficou abismado. E os líderes religiosos da época também, como hoje, perseguem aqueles que pregam a verdade de Jesus. Eles começaram a perseguir Pedro e João e prenderam os dois. Aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1, relata que eles foram presos. Diz assim, ó:
que Pedro estava pregando para o povo o que havia acontecido, da cura daquele homem. E aí eles começam a falar o que aconteceu sobre aquele homem e prenderam ele. E quando eles falavam, capítulo 4 de Atos, versículo 1, diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Depois da cura daquele homem, Pedro pregou e muita gente se converteu. E os líderes religiosos prenderam Pedro e João. E eles foram, no dia seguinte, foram interrogados. Continuando aqui, Atos 4, 5, eles foram interrogados pelos líderes religiosos. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Olha, eles estão sendo interrogados: em nome de quem vocês curaram aquele homem? Aí eles responderam. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, Pedro acusou aqueles líderes religiosos de terem matado Jesus na cruz, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esta foi a resposta de Pedro aos líderes religiosos. Não se esqueçam que eles estavam presos. Será que eu e você a gente responderia assim ou com uma certa sagacidade nós não responderíamos isso? Não se esqueça que antes da morte de Jesus, Pedro o havia negado 3 vezes. Lembram-se disso? Só que aqui, naquela ocasião, quem estava preso era Jesus. E Pedro solto, e ele negou a Jesus. Agora é o contrário aqui. Quem está preso aqui é Pedro. E ele não negou o nome de Jesus porque ele aprendeu a lição. Ele aprendeu a lição. Será que eu e você nessa hora preso aqui, com a corda no pescoço, com a faca aqui, ó, com o facão no nosso pescoço para perder a cabeça, será que a gente falaria essas verdades aos líderes religiosos? Porque Pedro sabia o que eles fizeram com Jesus. Eles sabiam Pedro e João sabiam da capacidade daqueles homens, sabiam o que eles eram capazes de fazer quando alguém os enfrentava em nome de Jesus. E Pedro teve essa coragem. Aí o que aconteceu? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ou seja, eles não tinham ido em nenhuma faculdade teológica para aprender nada sobre Deus. O próprio Jesus os havia ensinado. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, em contrário, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si. Eles pediram para que Pedro fosse embora, Pedro e João, e consultaram. Olha o que eles falaram, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles,
e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Eles iriam ameaçar Pedro e João para falar assim: olha, vocês não falem mais em nome de Jesus, porque senão a gente vai matar vocês. Nós, peritos da lei do Antigo Testamento, nós, homens de Deus, se vocês continuarem a falar em nome desse tal Jesus, a gente vai matar vocês igual nós matamos ele. Então toma cuidado, hein? Mas olha a resposta de Pedro e João. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos ante a vós outros, ou do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Eles ameaçaram Pedro e João, eles falaram que ia bater, que ameaçaram até de morte. Mas Pedro e João responderam à altura, ou além da altura que eles haviam falado. É melhor obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Eles ficaram sem resposta e soltaram Pedro e João. Aí entra o texto que eu li no começo, a oração feita por aqueles que estavam juntos com Pedro e João. Quando eu digo juntos, não presos, mas juntos no mesmo espírito. Vou ler de novo aquele texto que eu li no começo, que agora ele ganha sentido com o contexto que eu disse para vocês. Aí eles oraram assim: olha a oração da igreja verdadeira. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles foram soltos e procuraram os irmãos em Cristo, e contaram tudo o que havia acontecido, as ameaças, que foram presos, enfim, tudo aquilo que a gente já falou aqui agora. Aí o que aconteceu? Quando o povo ouviu isso, olha o que eles fizeram. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: olha a oração, é esse o ponto. Eu falei tudo isso para vocês, para a gente chegar aqui, para entrar no cerne daquilo que eu quero falar para vocês. Olha a oração dessa igreja, da igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja. Parece a oração, parece a nossa oração. Parece quando a gente está em aperto, é igualzinho a nossa oração. Presta atenção na oração deles. Olha o que eles disseram em oração a Deus: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Por que o povo está enfurecido quando a gente prega o teu nome? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra quem? Contra Pedro e João? Olha a oração, estão orando. E ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O povo está orando aqui, ungido, o Senhor. Ungido não é Pedro e João, o ungido é Jesus. E aí eu me lembro, eu não consigo deixar de me lembrar do que a religião fala: não levanteis a mão contra o ungido do Senhor. Não é assim que fala na igreja aí para vocês? Não é assim quando você fala alguma coisa contra o líder aí da sua igreja ou da sua religião, que ele está errado, ele usa a Bíblia contra você: não levanteis a mão contra o ungido. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: na Bíblia existe só um ungido, e esse ungido é Jesus Cristo.
Você sabia disso? A oração deles não foi, eles não estavam orando para que Pedro e João fossem libertos. Não, ao contrário, eles estavam orando para que Jesus continuasse pregando a palavra através de Pedro e João. E eles continuaram. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Não é contra o seu santo servo Pedro e João, ao qual ungiste. De novo eles falaram, Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isto ainda é uma oração. Agora, Senhor, olha o cerne da oração, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, agora está falando de Pedro e João, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Vamos voltar no contexto? Qual era o contexto? Que Pedro e João tinham acabado de ser libertos das mãos dos fariseus e dos líderes religiosos. Foram ameaçados de morte, foram ameaçados de tudo quanto é jeito. Olha, se vocês continuarem pregando a palavra de Jesus, falando em nome desse tal Jesus, a gente vai matar vocês. Mas qual foi a oração? A oração parece a nossa. Senhor, eu até imagino a gente orando quando a gente passa por dificuldade. Olha a oração dos crentes. Senhor, eu tenho tanto para te falar. Livra-me, Senhor, dos meus perseguidores. Lá no meu serviço tem gente me perseguindo. E aí coloca o diabo no meio, né? O diabo se levantou contra mim. Eu estou sendo perseguido por causa da tua palavra. Enfim, aquela ladainha que a gente conhece. Você viu a oração aqui na igreja? Vou repetir. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles foram ameaçados que se continuassem falando em nome de Jesus iriam ser mortos. E qual foi a oração? Dê forças para eles continuarem pregando a tua palavra, mesmo com ameaças. É igualzinho a nossa oração, irmãos. É igualzinho a nossa oração. E eles continuaram. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aí quando eles acabaram de fazer esta simples oração, oração verdadeira, não pediram livramento, não pediram para ser curados, não pediram para ganhar em casa própria, não pediram para terem carros novos, não pediram para terem sapatos novos, não pediram para ser libertos de coisa nenhuma, ao contrário. Senhor, quanto mais perseguirem os teus servos, dá mais força a eles para que eles continuem falando da tua palavra. Aí sabe o que aconteceu com essa oração verdadeira? Olha o que aconteceu. Depois de uma oração dessa, irmãos, não tem como não acontecer alguma coisa. Tendo eles orado, a resposta de Deus tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Parece a nossa oração, não é? Então eu trouxe essa palavra para a gente refletir nesta mensagem do Evangelho, que quando nós estamos em dificuldade, seja lá pelo que for, qual a nossa oração? É igual a oração destes homens e mulheres aqui? Ou a nossa ladainha, repetição que a gente sempre costuma fazer? Que Deus continue abrindo os nossos ouvidos e os nossos olhos para a sua palavra. Que sejamos intrépidos e com verdade oramos a Deus para que possamos com intrepidez pregarmos a verdadeira palavra de Deus. Fique com essa mensagem e que Deus abençoe. Até a próxima.